Esse é um videozinho fazendo um resumo do que a gente viu na aula passada, um resumo bem resumido, tá? Então a gente começou a falar na aula passada sobre orientação a objetos. Orientação a objetos foi um paradigma que surgiu durante os anos 70 e 80 para resolver um problema da computação. O que aconteceu quando surgem as primeiras linguagens de programação e os primeiros problemas que a gente estava tentando resolver, foi um boom, foi um negócio que, nossa, a galera adorou e começou a resolver vários problemas que eram difíceis, né, da gente resolver, só que os problemas foram, conforme a gente foi gostando, foi cada vez sendo a computação mais usada, os problemas foram ficando mais complexos. Então, aquela receita de bolo que vocês viram em Comp 1, que a gente chama popularmente de programação estruturada, passou a ser um problema muito grande. Os problemas ficaram grandes, as equipes ficaram grandes, os problemas ficaram complexos, então a gente não tinha mais como resolver os problemas. Então, né, Cláudio? Né? Então, pô, e aí? O que a gente fez? Então a gente acabou, ao invés de começar a modelar as soluções, a gente passou a pensar o seguinte: o que gera as soluções? O que eu quero? Como é que é esse comportamento? O que tem um comportamento não seriam então as soluções, seriam os construtos, as pessoas, as coisas que eu quero modelar computacionalmente. E essas coisas que eu quero modelar computacionalmente a gente chamou de objetos. Tá? Então surgiu esse conceito de orientação ao objeto. Tá? Então, o que é orientação a objeto? É um conjunto de conceitos, formas de eu pensar a minha programação. Então, os conceitos necessários, coisas que a gente mostrou no ano passado, são o conceito de objeto, ou seja, o cara que é o agente ativo na programação. Sou eu, sou você, são, né, são os objetos do dia a dia, são os elementos do dia a dia que eu quero representar computacionalmente. Só que esses elementos têm um molde, têm um modelo, um conjunto de características e coisas que fazem que são comuns. Pensa bem, o que é o Cláudio? O Cláudio é um professor. O que vocês são? Vocês são os alunos. Então, a gente tem características e coisas que a gente faz que são comuns. A esse molde a gente deu o nome de classe. As capacidades as coisas que a gente faz, a gente chamou de método. E o método são iguais às funções que vocês viram em Comp 1. Já as características viraram atributos, que seriam as variáveis que vocês viram. Então, um exemplo, né, bem resumidinho, seria o Tiririca. O Tiririca é um objeto que eu quero modelar computacionalmente. Ele pertence a uma classe. Qual é o molde de Tiririca? Hoje ele é deputado, mas antigamente, quando ele tinha graça, era humorista. O método que ele teria era contar piadas e imitar pessoas. São as coisas que ele é capaz de fazer. E o atributo seria que ele seria baixo e teria 44 anos, ou seja, altura e idade. E em Python tudo são objetos, né? Desde o programa, as classes, as bibliotecas, tudo isso são objetos. Então a forma natural de programar em Python é a orientação a objeto. Cláudio, então quer dizer que o meu professor estava de sacanagem? Não, é uma escolha didática que a gente faz para ajudar vocês a pensarem, é programar orientado a objetos. É programar de forma estruturada. E agora a gente está indo para a programação orientada a objetos. Até para a gente criar os métodos dentro das classes, a gente precisa ensinar para vocês programação estruturada primeiro. Então, os métodos em classe, né? Para definir um método, a gente vai ter que incluir uma função seguindo o escopo de bloco de classe. Ou seja, da mesma forma que a gente tinha um deslocamento de 4 espaços para definir a indentação de uma função, a gente vai ter 4 espaços para definir a indentação de uma classe. E a gente vai ter um argumentozinho especial chamado o self, né, que é um índice, é um coringa. Né? O self ele é um marcador de que aquilo pertence a uma classe. Quem é self? Qualquer objeto. Tá? Então vamos pegar aqui uma definição simples. A gente está aqui usando class automóvel, esse class é o que vai definir a minha classe, né? É uma palavrinha reservada que a gente não pode usar. E vai ter os métodos. Olha só como definir um método. É assim, ó, 4 espaços aqui, né? Definir um método, ele é exatamente igual a definir uma função, como vocês viram em Comp 1. Def, nome da função, atributos da função. Só que na classe, a gente vai ter um método especial chamado init, que é o que a gente chama de método construtor. O init, né, ele vai ter um atributo placa que recebe um valor padrão xx123. Né? Esse caso da classe automóvel. Esse self aqui é para qualquer, vai referenciar a própria classe. E se eu quiser mudar o número da placa, self placa recebe placa. Eu tenho outros métodos, né, que é o get placa, para eu retornar a minha placa, e o dirigir, que printa uma mensagem. Essa é uma classezinha bem simples.
tá? Então, se eu quiser criar uma instância de uma classe, eu não tenho new como existe em outras linguagens de programação. Eu vou simplesmente botar o nome da classe, naquele caso automóvel, aqui student, com os atributos da minha classe. E vamos dar uma olhada num atributo, né? Como eu falei, o self é um coringão, uma referência para o próprio método. E aqui, criei uma classe carro. O que essa classe carro tem aqui pra gente? Ela tem um método init, que não tem, só tem o self, ou seja, não tem argumento nenhum. Self.número rodas recebe 4. E eu vou ter um outro método que é para eu dizer o número de rodas que eu quero ter no meu carro. Se o meu carro não for um carro comum, eu vou mudar o número de rodas dele. Então eu vou dizer que tem um atributo n. Então o número de rodas recebe n. Aí eu vou criar o que? Uma instância da classe carro, o Gol. Como o Tirica é uma instância da classe humorista, o Gol é uma instância da classe carro. Então assim, quando eu criei, eu já disse que o Gol tem por padrão 4 rodas. Então, Gol.n rodas, 4. Então, se eu tenho aqui, na verdade, se eu tenho um Gol bizarro, que botei 10 rodas no meu Gol, então aqui Gol.7n rodas recebe 10. Né? Então, quando eu botar n rodas, eu recebo 10. Basicamente, até aí que a gente foi dentro da aula passada, tá bom? Então, vamos construir agora a nossa própria classe. Lá. Então vamos primeiro só criar aqui, vamos chamar isso aqui de aula1.py. Está aqui nos documentos. Então aqui é uma classe aluno que vai ter um método construtor que vai ter vários argumentos. Porque eu gosto de vários argumentos. Vamos lá. Vai ter o self, porque sempre tem que ter um self quando for um método de dentro de uma classe. Cláudio, esse espaço é necessário? Não, acho bonitinho. Então vai ter um nome, um CPF, um DRE, DRE vou botar minúsculo para facilitar a minha vida, e um curso, que acho que um aluno tem que ter isso. Então eu vou fazer com que self.nome receba nome, self.cpf receba CPF, self.DRE receba DRE e self.curso receba curso. Tá? E vou criar um método aqui chamado defcr. Tá? E o CR vai receber self, nota 1. Esse é um curso bem fácil, só tem 2 disciplinas. Quem dera pra gente, né? Então, return. Não. Então, mais nota 2 dividido por 2. Tá? Então aqui, eu vou criar agora uma instância da classe aluno, que é o Zé. O Zé, ele é um aluno cujo nome é José. Vamos chamar ele de aluno A, né? O CPF dele é 1, porque ele é importante, o DRE dele é 1 e o curso dele é 1. Cláudio, isso são números reais? Não, estou inventando tudo, galera. E o CR, e vou criar uma variável B, que vai receber A.cr, que vai calcular o CR do Zé, que vai ser, ele tirou 9 e 7, porque o Zé é um excelente aluno. E vou printar aqui B. Tá? Então vamos salvar isso aqui, né? Nunca esqueça de salvar para não passar vergonha que nem eu passo, né? De vez em quando. Vamos lá. Então vou ficar Python 3, porque aqui no curso, galera, lembrando, estamos usando o Python 3. Aula 1.py. Se eu não cometi nenhum erro, vai compilar normalmente. Olha só, apareceu 8. Agora vamos fazer uma pequena modificação. Vamos printar agora a nota 1 do nosso coleguinha. A.nota 1. Vamos salvar aqui. E vamos fazer o seguinte. Compilar de novo. Olha só, não tem um atributo nota 1. O que aconteceu? Você não botou nota 1 como atributo, Cláudio? Sim, mas ele é o argumento da função. Ele não é algo que eu modelei aqui no construtor. Para que eu faça com que nota 1 seja um elemento aqui do meu construtor, eu tenho que fazer isso aqui, ó, self.nota 1. Vou jogar o valor padrão para esse candango aqui, 0. E self.nota 2 recebe 0. Tá bom? E agora, Cláudio, isso é suficiente? É claro que não. Porque se eu estou dizendo que isso
agora são elementos da minha classe, se eu simplesmente fizer isso aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar como 0, porque eu botei como 0 o meu elemento aqui. Mas, Cláudio, você não botou 9 e 7 aqui? Sim, mas eles não são os elementos da classe. Para que eles se tornem os elementos da classe, tem que fazer isso aqui, ó. Self.nota1 recebe nota 1. Self.nota2 recebe nota 2. E aqui, self.nota1. Na hora de eu compilar, na hora que o interpretador Python vai interpretar o meu código, o self vai ser substituído pelo A. Então ele vai virar, na verdade, A.nota1 e A.nota2. O self é por isso que ele é um coringão, porque o self ele é trocado pela instância que você está colocando ali embaixo. Tá bom? Então vamos salvar isso aqui. Vamos dar um tab aqui, chegar aqui no meu source code e vou compilar de novo e olha exatamente como estava antes. Tá bom, pessoal? Então foi isso que eu fiz na aula passada, foi isso que a gente fez. Então, né, eu vejo vocês amanhã, esse vídeo está indo lá para o nosso Google Classroom. Obrigado pela atenção e eu desejo vocês uma boa noite, a gente se vê amanhã, tá bom? Um abração!